Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos no nosso Seja Barra. Todos que nos assistem pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Então, Nelson daqui a pouco está chegando, tá? Ele vem, mas se atrasou um pouquinho, mas daqui a pouco ele está chegando. Então, vamos começar com o nosso evangelho, nossa prece e começar a nossa aula maravilhosa que Joana pega, né? E nos põe para pensar. Capítulo 26. Vamos ao nosso evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns modernos. Pois os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la. Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles que choro porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Muito claro, né? E quem tem a mediunidade, né, somos todos médiuns, mas quem tem a mediunidade aflorada sabe o que é isso, né? É uma bênção quando bem aproveitada. E fazer o bem ao outro, como é bom, né? Quando a gente lê o Evangelho e vê os apóstolos curando os doentes, e eles nem acreditavam como é possível eu. E Jesus nos disse: o que eu faço, podeis fazer muito mais. Então temos que ter fé, temos que acreditar que nós temos o dom. E isso foi dado de graça, por sermos merecedores dela, ou precisarmos trabalhar a mediunidade de alguma forma. Então, elevando os nossos pensamentos a esse nosso mestre tão querido, a Jesus, que veio ao nosso planeta compartilhar conosco a sua bondade, a sua sabedoria, os seus ensinamentos. Estamos aqui, mestre, reunidos em teu nome, estudando e aprendendo. Também o que Joana de Ângeles, mentora dessa casa, nos trouxe. A psicologia transpessoal, o autoconhecimento, tão importantes no momento de vida do planeta que estamos passando. O autodescobrimento, o autoconhecimento, nos fará tomar consciência dos espíritos imortais que somos e seguir em frente, tentando a cada dia melhorar o nosso eu, que hoje ainda é imperfeito, buscando a melhoria, buscando o reconhecimento dos nossos erros e transformando em atitudes positivas.
Então te pedimos, mestre Joana, espiritualidade, aqui presente, que nos envolva no estudo de hoje. Graças a Deus. E, então, vamos lá. Nós entramos no capítulo 2, falamos sobre autorrealização e estamos entrando nas subpersonalidades, certo? Vamos lá, ligar isso e vamos nós. Eu vou chegar aonde nós paramos, tá? Espera aí. Então, nós não paramos aqui, mas é só para a gente fazer o link, tá, da aula passada com essa de agora. Então, o que que diz aqui a psicossíntese, né, que Joana nos traz? Para aqueles que se recusam a permanecer escravos dos seus próprios fantasmas internos e das influências externas. Então, não é para qualquer um. Esse estudo, né, da série psicológica de Joana, do autoconhecimento, do autodescobrimento, não é para qualquer um. Quantos e quantos entram, né, e saem de, não, isso daí não é para mim, não. Primeiro, porque ainda não estão a nível de compreensão e, na maioria das vezes, não estão naquela hora do autodescobrimento, que não é fácil. Lembra no início que Joana disse que era penoso? Por quê? A gente descobre as nossas imperfeições. E qual é o objetivo da encarnação? É a evolução. Então, se a cada encarnação nós evoluirmos um degrauzinho, ok, estamos andando para frente. Mas, por outro lado, estamos vencendo, modificando o nosso passado em termos de aprendizado e transformação. Lembra da história? Sai do inconsciente, põe para o consciente, trabalha e devolve, transformando aquela realidade. Então, simplificando, é esse o objetivo da encarnação. É nós olharmos para as nossas imperfeições e tentar trabalhá-las, tá? Então, não é para qualquer um, é para quem realmente está disposto a fazer essa reforma íntima, tá? Então, vamos lá. O que Joana nos diz? Precisa de um esforço honesto. Por quê? Quando a gente está se enganando, não é o outro que a gente está enganando, não. Quem está perdendo tempo somos nós. Enganando o quê? A mim mesma. Ok? E ela diz que a teimosia é a coisa mais grave hoje em dia. É o quê? É o reconhecimento de necessidades. Ninguém admite. Quantos e quantos não? Você precisava fazer uma análise? Ah, não. Psiquiatra é só para louco. Psicólogo? Eu não tenho problema nenhum. E aí? Como é difícil você, né, admitir esta necessidade. Então, Joana nos alerta. O negócio não está bem? Trabalhe em você. Está difícil trabalhar sozinho? Procura um profissional, procura uma ajuda. Porque é tão bom conversar, né? Versar com. E quando a gente conversa, quem é o primeiro a escutar quando falo? Sou eu. E quantas vezes, né, numa terapia, ou até conversando com amigas, com amigos, né, naquela hora assim de uma discussão, enfim, mais profunda, quantas e quantas vezes a gente se vê falando coisas que a gente não imaginava. Então, a gente se abre. Então, é muito importante a gente reconhecer a necessidade dessa busca de um conhecimento interior,
mais profundo de nós mesmos. Porque viver na superficialidade é muito fácil. Agora, quando a gente quer um pouquinho mais, nós somos mais do que aquele monte, né? No primeiro slide, lembra? O sujeito sentado naquele monte de coisas que ele conseguiu, materiais. E o vazio existencial continua. Aonde eu vou, quem eu sou, enfim, qual o meu objetivo. E aí, Joana diz que os conflitos, por tudo que a gente passa, as perturbações, as constrições emocionais, os receios, as inseguranças, fazem com que a gente fique fragilizado. Se eu não estou ciente de quem eu sou, eu me perco. E aí é que ela vem, a própria personalidade, apresentando-se fragilizada, fragmenta-se e dá surgimento a vários eus, que ora se sobrepõem ao ego, né? Que eu estou agora, que eu sou agora, eu estou, ora se caracterizam como identidade dominante. Então, o que são, nesse momento agora, a Joana vai falar, para que a gente entenda o que são esses vários eus, aonde eles estão, quem são, tá? Então, vamos lá. Eu tentei mastigar, e olha lá, chegou na hora. Ah lá, oi, oi, oi. Oi, gente. Oi, gente. Aproxegue-se. Chegou na hora exata, viu? Tudo. Seja bem-vindo. Oi, gente. Boa tarde. Então, eu fiz aquela introdução para a gente ver dos vários eus, aonde estão, quem são, né? E entrar que os vários eus, na realidade, são as subpersonalidades que Joana vem chamando para nossa reflexão. Eu acho que vale a ressalva que a gente disse na aula passada, de que não é um monte de eu separado, né? Como se fossem instâncias são, como se fossem pessoas diferentes, lutando, brigando. Não é isso. Não é isso. Nós vamos ver direitinho que esses vários eus formam quem eu estou hoje. Isso aí. Mas eles afloram, emergem, como diz Joana, em várias situações. Quantas e quantas vezes, aí a gente vai pulando, né? Mas quantas e quantas vezes a gente tem uma atitude e diz, meu Deus, nunca imaginei que eu falaria isso. Eu fiz isso, não estou me reconhecendo. Não é verdade? Famoso, era eu, mas não era eu. Era eu, mas não era eu. Então, esse eu era um outro eu, que faz parte do meu eu. Gente, mas é isso aí. Vamos embora. Então vamos esquartejar direitinho. Vamos por partes. É porque às vezes é um eu que você não quer reconhecer, né? Na maioria das vezes você nega. Porque tem uns eus que só aparecem em certas circunstâncias. E deixa a gente saia curta. Que a gente deixa guardada aquela subpersonalidade para assumir certos papéis, né? Né? E muitas das vezes não era bem aquilo, mas ele sai. Lembra a reação? Quando sai do inconsciente? Né? Então, vamos lá. Então, nós temos ali, o que é aquilo? Na realidade, sou eu. Entendem que isto tudo compõe um eu. O eu, digamos, inteiro, vamos chamar assim. Então, vamos lá. O eu superior, gente, é o eu mais elevado, o eu espiritual, o eu real. Este eu superior, tá? É onde estão todas as minhas potências. Lembram das potências
que elas não são nem positivas nem negativas. Tudo vai depender da utilização que eu dou a elas. Tá? Então, nesse eu superior, é o meu self, é o meu eu, digamos, iluminado. Jesus disse, faça brilhar a vossa luz. É essa luz divina que cada um tem em si. Ok? O inconsciente superior, tá? Olha só, fica ali em cima, né? Ali em cima é maneira de diagramar, tá? Não tem nada de em cima nem embaixo. Está tudo aqui. Está tudo no nosso perispírito. Ok? É no perispírito que estão todas as nossas recordações, todos os nossos registros de todas as vidas. E essa memória perispirítica é que a gente subdivide para uma questão de compreensão. Então, vamos lá. Então, o inconsciente superior está o quê? Estão as nossas aspirações mais sublimes, os nossos desejos mais divinos. É aquele êxtase de você buscar uma sensação superior, atingir a plenitude, ok? Isso está no nosso inconsciente profundo. Nós temos isso. Faz parte do eu, que é a luz divina. Deu para entender? O eu superior, o inconsciente superior, a outra está coçando ali, tá, por que não entendeu? Quem está coçando o quê? Que não, ela estava assim, como quem diz, será que é, será que não é? Gente, qualquer coisa, perguntem, tá? É importante a gente compreender. Aliás, vocês estão estranhos esse ano, vocês estão calados. Vocês estão estranhos assim. Estão reflexivos. É porque é tudo muito complexo, né? Ela está esperando a aula de pergunta, mas toda aula pode perguntar, não precisa esperar momento. Aliás, eu passei uma mensagem para o Nelson hoje que a gente podia combinar o seguinte, cada item ser uma aula. E a gente tentar ter um tempinho para tirar as dúvidas daquele item. Porque aí a gente não guarda rabinho, né? Não fica rabinho para trás e a gente fica arrastando as dúvidas. Concordam? Vamos então, fazer vamos as contas. Eu te pedi para fazer as contas. Vou fazer. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante a gente saber. Nós somos seres trinos, né? Trinitários. Espírito, perispírito e matéria, corpo físico, tá? E é no perispírito que estão todas as nossas memórias registradas. O espírito, o eu superior e o inconsciente superior ficam o quê? No espírito essência, tá? E o corpo físico é agora o nosso eu pessoal. E aí nós temos um círculo ali com a consciência. CS é consciência. E CS, inconsciência. Senão fica muito grande, né? A consciência, o que Joana diz? É a capacidade de uma pessoa estar presente na experiência de cada momento. Parte da personalidade que se tem uma percepção direta. Eu agora estou tendo a percepção de uma sala cheia, de todos aqui, enfim, do claro, do escuro, é aquela percepção, é aquilo que eu estou vivenciando e registrando, tá? Em constante mudança, é influenciada pelo inconsciente médio. Olha só, o inconsciente médio, ele está aqui, ó, nessa parte da consciência, do eu pessoal e do self-consciente. Estão vendo? Então, é esse nível de consciência. O inconsciente médio, vamos dizer,
na psicologia, eu voltei lá, não sei nem se hoje em dia ainda usam, é o nosso subconsciente. Hoje a gente prefere dizer pré-consciente. Pré-consciente? Pois é, na minha época era subconsciente. É onde a gente registra, né, aquelas memórias mais recentes. Gente, mas não é que eu não tinha lembrado disso? Ou aquelas frustrações, os conflitos, aquelas situações que a gente esconde debaixo do tapete. Então, ele está ali, no nosso nível de consciência, mas ele é o inconsciente, que a gente nega, que a gente não quer enfrentar neste momento. Ok? E ele influencia o meu consciente? Com certeza. Ele influencia o tempo todo. Não é porque ele está no inconsciente que ele não existe. E ele existe e influencia. Tá? Então, vamos lá. Oi. Ele não tem influência do ego? Claro, ele é o ego. Eu estou Laura. Eu estou Laura com toda a minha personalidade atual, tá? E as minhas subpersonalidades. Ah, porque a gente acha que o ego é sempre aquele inimigo. Não. O ego é aquilo que eu visto, eu sou, eu estou. Tá? Por isso que a gente fala de um ego fragilizado, tá? De uma personalidade fragilizada, ou um ego fortalecido. O ego fortalecido, ele é ciente de si. Ele não precisa se mostrar, ele está com o ego inflado. Não. Entende? Então, existem duas maneiras da gente olhar o ego. Aquele ego que a gente olha pequenininho e se vê grande, se acha, né? Mas não deixa de ser parte da sua personalidade se achar. Tá? Então, é o ego. Sim, é o ego. A cada vida, nós nascemos com um novo ego. Nós nascemos com uma nova personalidade. Nós nascemos com um novo eu pessoal desta vida. Ok? Então, o eu pessoal, diz Joana, é o centro da consciência. É o ponto de autoconsciência pura. Agora, deixa de ter lucidez. Olha que interessante. O eu pessoal, tá? O eu pessoal, quando dorme, a gente não perde a lucidez quando está dormindo? Quando ele fala em lucidez, isso está um pouco ligado a controle. Controle da consciência. Porque você deixa, pelo desdobramento, por exemplo, que essas outras personalidades, que essa compreensão mais alargada, que tudo isso possa aparecer mais. Porque uma das coisas que o ego faz é manter controle. Ele mantém o controle. No estado de vigília, você consegue manter bastante o controle. Mas quando você dorme, e aí eclodem, né, essas lembranças, essas informações, essa compreensão sonhos, profunda, né, da nossa condição espiritual, aí essas outras formas de eu aparecem mais. E não é à toa que Freud já havia entendido que o sonho é um caminho para esse pré-consciente falar. Se manifestar. Para ele poder se manifestar. Exatamente, porque o sono, assim como estados induzidos de desdobramento, por medicamento, por hipnose, por uma série de estratégias, também funcionam para fazer eclodir esse eu mais profundo. E aí, quando ele diz que a Joana diz que perde a lucidez, tá? Isso não é que ela perca o eu pessoal, ele só está adormecido, porque o seu eu superior está sempre agindo, está sempre ali presente, né? Aí, quando eu estava estudando essa parte, eu lembrei que ele fala em transe. Quando o médium entra
entra em transe, muitas vezes ele volta do transe, ele não se lembra o que aconteceu. Dependendo do tipo de mediunidade, não lembra mesmo. Entendeu? A própria Iraci, muitas vezes, quando recebe a Joana, ela não sabe o que ela falou. Então, por isso que a gente grava, para ela escutar depois. Tá? Então, esse é o eu pessoal. Mas o eu superior está sempre presente. Tá? E o inconsciente? Agora vamos lá. Inconsciente inferior ou inconsciente profundo? Esse inconsciente inferior é onde estão todos os nossos aprendizados. Alguém precisa estudar para respirar? Para fazer digestão? Não, isso tudo nós já aprendemos desde os minerais. Lembra aquela evolução toda? E chegamos aqui. Então, todo esse conhecimento está no inconsciente profundo. Não só isso, como também todas as nossas memórias anteriores. Porque o inconsciente não é só memória. O inconsciente também são habilidades. Experiências. Atributos, experiências, como os automatismos, né? Tá? Então, de repente, nessa vida eu posso ter sido uma pintora ou uma escritora, e nessa vida eu não estou com essa habilidade, mas eu possuo. Lembra estudos que, de repente, nós vimos em aulas passadas daqueles sábios, como é que era? Sábios não sei o quê, que, de repente, apareciam com umas aptidões fantásticas. De onde surgiu isso? Né? A ciência fica procurando. Desse inconsciente profundo que eclodiu. Tá? Então, nós vimos esses eus básicos e os nossos inconscientes. Mas tem o inconsciente coletivo. Deixa eu só fechar essa. Tá bom. O inconsciente coletivo, o que é isso, gente? O inconsciente coletivo é aonde você herda, vamos dizer. Estão todas as experiências já vividas pela humanidade. Estão os arquétipos. Ou seja, são as associações que a gente faz e não sabe da onde. Eu não aprendi, mas o arquétipo mãe é esse. O arquétipo herói, né? O vitorioso, enfim. Cada um tem aquele arquétipo. Por quê? Porque a gente sabe de experiências que a humanidade passou, estão registradas nesse inconsciente coletivo, que todos nós temos como acessar. Tá? Por isso não vamos ao búdico, não. Esses arquétipos são tão compartilhados que são eles que nos permitem olhar para essas informações simbólicas e fazer interpretações. Como é que alguém que não acessa o teu inconsciente de maneira direta pode te ajudar, por exemplo, a interpretar um sonho? Porque aqueles arquétipos são compartilhados, são comuns, né? Reproduzem valores já previamente conhecidos e compartilhados. E aí você consegue acessar isso. Mas eu queria dizer que quando a gente está num determinado momento da vida, pode ser que seja da vontade de Deus que aquelas informações não apareçam e que em outros momentos da vida aquelas informações apareçam. Então, aquilo que a gente acumula nesses vários eus que a gente está falando aqui, isso pode aparecer um pouco mais ou um pouco menos. Esse eu pode tomar um pouco mais o controle do carro, em algumas fases da vida, em outras não, por conta das necessidades existenciais que você carrega. Sim, a espiritualidade consegue, mediante programação, estabelecer os momentos em que isso daí aparece. Sabe aquela pessoa que é absolutamente passiva diante da vida, esperando que todo mundo faça as coisas por ela, e aí, de repente, o pai morre, e aí, do nada, aquela pessoa é quem toma a frente, é quem faz as coisas, é quem resolve tudo. E sabe que ela
pegou e fez. E nem ela sabia que ela tinha aquela força, aquela determinação, aquela claro, capacidade de fazer, que ela não treinou às vezes naquela vida. Ela nunca treinou aquilo, nunca ninguém ensinou, nunca nem deixou que ela fizesse. Ela não desenvolveu. Mas quando precisou, apareceu. Apareceu, estava ali. Então, a gente, do ponto de vista espiritual, pode dizer, é porque é de outra vida, isso e aquilo. Mas não é só isso, é porque mesmo dentro do eu pessoal, a gente guarda instâncias de momentos adequados para aparecerem, né, para que essas instâncias apareçam. Como? As circunstâncias exteriores, ambientais, favorecem que aqueles atributos apareçam ou fiquem adormecidos. Mas espiritualmente, André Luiz tem, no livro lá que tem o modelo do corpo, eu sempre esqueço o nome. Missionários da Luz. No Missionários. Ele fala de desafios que apareceriam numa determinada fase da vida. Uhum. Porque precisa da doença tal, mas não vai nascer com essa doença. Isso vai aparecer na fase tal, né? Isso está programado no corpo para aparecer. No perispírito. E por quê? Porque com o aparecimento da doença, alguns atributos vão ser acionados, que já estão ali, mas ficariam adormecidos. Ou até desenvolvidos pela necessidade que aquela doença traz como experiência para aquele espírito. Para mim, isso só tem cara de uma coisa, do como é bonita a maneira como a espiritualidade cuida da gente, como é que eles planejam, como é que tudo acontece de uma maneira favorável para a gente ficar bem, sabe? É muito trabalho, é muita complexidade de conhecimento, de organização, para que a gente fique bem. E é curioso como muitas pessoas se sentem constantemente abandonadas, né? Abandonadas no sentido de, porque eu não tenho ninguém na minha vida, eu não tenho filhos, eu não tenho... Se sente abandonada, sim, que não enxerga, né? Porque só vai até onde a vista alcança. Não enxerga que tem todo um conjunto ali de trabalhadores, de espíritos familiares, que estão te orientando, que estão te guardando, que estão te preparando para você ficar bem. Acredita nisso, tá? Você não está sozinho, não está. Tem uma engenharia complexa pra caramba por trás de tudo isso. Imagina montar, eu chamo de quebra-cabeça. É. Montar todo o quebra-cabeça para que as pessoas se encontrem, para que as situações apareçam, para que você esteja no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então, muitas vezes, a gente se sente, a vida está brincando no mau sentido comigo. Não. Não, nunca. É para você estar bem, como disse o Nelson agora. As situações acontecem que são o melhor que poderia estar acontecendo para mim naquele momento. Embora muitas vezes a gente negue, a gente não aceite, a gente se revolte, não percebe muitas vezes, mas é sempre o melhor. Por isso que a gente precisa estar atento, sempre, aos acontecimentos ao nosso entorno. Mas para fechar a história do eu, isto tudo é um eu. Eu como um todo. O eu é uno, manifesta-se em diferentes graus de consciência e de autorrealização. Ok? Então, tudo isso faz parte do meu eu. Ok? E aí, vamos voltar lá ao problema dos eus que Joana chama. Gente, já deu meia hora, a gente não saiu do primeiro slide. Jorge Andréia. É verdade. O Jorge Andréia, né? Como é que é o nome do livro? Gente, eles fizeram a publicação do tijolão, lembra? Do tijolo desse tamanho. Oi? Que, na verdade, é uma compilação das publicações dele ao longo da vida. Foi uma publicação comemorativa para, vou repetir, para comemorar a 100 anos dele. 100 anos dele. Né? Foi lançado aqui no Seja. Aqui, foi lindo.
esgota, né? Então vamos lá, psicossíntese, Joana volta a ela, né? É a síntese da consciência, relação consciente e posterior unificação dos eus. Ou seja, a gente precisa unificar esses eus. O meu eu profundo, que eu não tenho acesso, eu vou ter acesso. O meu eu pessoal, eu vou dominar, eu vou tomar consciência dele. E isso tudo unido ao eu superior. Não é à toa que o Jung chama esse processo de individuação. Individuação. Nos tornaremos realmente unos e únicos. Fala, Rafa. Eu posso colocar esses eus numa linha temporal? Ele está perguntando. Não é, Rafa. Sabe por que que não? Porque senão você vai sempre ter a ideia de que esse seu futuro é um eu melhor que você ainda não é. Ele está em você, tanto que ele te guia. São as potências. São as potências. Então, ele te guia o tempo inteiro, ele está aí, ele está te jogando para frente. Quando ele te coloca para estar aqui, mesmo com tanta coisa que pode ser feita lá fora, quando ele te tira do sono para poder fazer a leitura, né, do sono que você gostaria de ter, mas você tem que ler, daquilo tudo que te move para o progresso, ele está lá, te dizendo, te chamando. Por isso, a gente falou assim, não é em cima, não é embaixo, lembra no começo? Também não adianta tirar do tridimensional para botar no bidimensional e falar em linha. Também não dá. Por isso, assim, a melhor representação é, onde estão esses eus? Estão. Estão. Eles são. Eles tá? fazem parte. Está tudo ali atuando. Não há locus, não há lugar. São instâncias, são estruturas arquetípicas. Elas estão em você. Não tem um lugar, tá? Elas influenciam quem você é. E isso, Rafa, porque todo mundo desde que nasce como espírito ainda primitivo. Esse espírito primitivo que está lá em mundos primitivos, ele já tem um eu superior. Sim. O todo. Eu acho que é importante a gente lembrar do ano passado. No ano passado, a gente disse assim, qual é o nome do livro? Imensidão dos sentidos. Imensidão dos sentidos. Olha a gente tentando colocar esse eu em algum lugar. A gente falava assim, a gente percebe as coisas pelos sentidos, porque a gente na matéria, a gente só percebe a realidade pelos sentidos, pela visão, pelo tato e tal. Então tudo tem lugar. Tudo tem um lugar. A gente precisa colocar esse eu em algum lugar físico, porque a nossa percepção sinestésica é dessa forma, tá? A minha mediunidade, graças a Deus, não é de clarividência nem de clareaudiência, porque ver e ouvir é para os fortes, tá? Mas aqui e ali eu vejo e escuto umas coisas, bem assim, com aquela percepção de que calma que não é para sempre não, foi só agora, tá? Assim, é muito de vez em quando, porque a espiritualidade é generosa nesse sentido de não dizer assim, não, relaxa, não vai ver sempre, não, é só de vez em quando, tá? E aí quando pergunta assim, mas como era que você viu? É difícil de explicar, porque não é um ver. Não. Ver, é um né? perceber. Quem tem clarividência, literalmente, vê, né? Eu não tenho a clarividência desenvolvida. Mas se perguntar assim, era mulher ou era homem? Era mulher. E, sabe, mas não é de ver, porque não é pelo sentido. E ela disse o quê? Eu sei dizer, disse isso. Ué, mas é um segundo. É uma percepção. A mensagem vem, exatamente, porque a percepção da mensagem é sentida. Não é na linha do tempo, falou, a mensagem simplesmente pum, é como e-mail, assim, que chegou e foi a mensagem toda de uma vez só. Você sente. Né? Então, quem sabe o que estou falando, é difícil de explicar. Então, não tem lugar, porque
tempo para o espírito é diferente, lugar para o espírito é diferente. Então, não tem um lugar, sabe? Não tem tempo, não tem o momento em que aparece. Por isso é arquétipo, né? O nome vem daí, são estruturas. Como aqui, né? Tem as vigas, tem as colunas, tem a laje, e é tudo junto, sem uma coisa a outra não é. Oi. Tem a ver com o perispírito. inconsciente profundo. Tudo está registrado no perispírito. Toda a sua, inclusive a sua consciência atual, inclusive o eu pessoal, está registrada no perispírito. O espírito está, o eu superior, o inconsciente superior é aquela luz divina, tá? No perispírito é o que envolve o espírito, registra todas as suas experiências atuais e passadas. Tudo. Então, quando você sofre um acidente, pode ser que uma lesão numa certa região do cérebro te faça perder um tipo de memória específica. Pode ser que você perca a memória do passado, mas não a memória recente. Pode ser que você perca a memória recente, mas não a memória pretérita. O que a lesão cerebral provoca é a perda da memória. Do eu pessoal. Do eu pessoal no cérebro. Mas Matéria. Quando você desencarna, tudo aquilo que você não lembrava por conta da lesão cerebral Tá registrado. estarão registrados com você. Entendeu? Porque está registrado numa outra instância, que é o perispírito, e esse não se perde, porque o perispírito é absolutamente plástico, ele é sim lesionado também, mas o que está ali não se perde. Tá? Entende não a diferença, o que o Nelson falou? Tipo assim, fez um sonho, eu fui no céu, voltei, não lembro, não registrei nada. Por quê? Porque não foi o seu cérebro material que foi, viu e registrou. Não, foi o seu perispírito. Então, tudo fica registrado no perispírito. Tudo. 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 Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. Eu tenho um medinho assim bem estranho desse negócio do momento da morte, de sair lembrando as coisas que você fez, né? Menina, quer esse negócio pra mim não. Assim, dá pra fazer um compacto mais rápido, assim, uma coisa, né? Rebeldia e covardia. É verdade. A dupla dinâmica. Tem um negocinho, um medinho desse negócio. Então, filha, por que a gente faz essa retrospectiva, que é uma narrativa recorrente daqueles que desencarnam? Porque está lá no perispírito, não tem jeito. E você precisa fazer a transição. Só do ver a luz, não sei o que, esquece isso. Tem gente que não vê luz nenhuma, tá? Tem narrativas de pessoas que em situação de quase morte e tal, que não vê túnel, não vê luz, não vê... Cada um é de um jeito. E muitos vêm. Mas tem uma coisa que é importante, porque quando você entra no mundo espiritual de volta no lar, porque a gente está aqui de visita, a assunção da sua consciência nesse novo plano passa por um reajuste de você entender quem você é. Assim como vem a metáfora, mergulhar muito profundo, não sei o quê, você tem que vir buscando, né, aos poucos, subir aos poucos e tal. Mas quando você entra no novo ambiente, na nova realidade, eclodem todas essas informações. É isso que você está lembrando. Não é um acerto de conta de senta aí para tu ver as besteiras que tu fez. Não é isso não, sabe? É porque realmente você está assumindo de volta a sua personalidade, a sua essência, a sua compreensão de quem você é. Ou seja, você toma consciência desse inconsciente atual da sua vida. E aí, o que acontece com esse inconsciente atual da sua vida quando você desencarna? Ele vai para o inconsciente profundo. Eu fiz um resumo agora no final, justamente para a gente entender aonde vai essa memória registrada no perispírito. Então, se o meu inconsciente, hoje, eu desencarno, ele vai para o profundo e eu nasço com o inconsciente raso.
uma nova personalidade, um novo eu, o novo eu estou, tá? Mas tudo fica naquele HD gravado. Tá? Então, vamos lá. O que Joana nos diz? Que o eu individual, o eu pessoal, eu estou, é o resultado de todas as aquisições e experiências do processo existencial, com seus conflitos e aspirações, personalidade. Eu sou o resultado, por isso que a gente brinca, hoje eu sou o resultado melhor de todas as vidas, porque eu fui muito pior, né? Eu estou tentando melhorar um pouquinho cada vez, né? A cada encarnação. E a luta pela contínua conscientização da realidade. É a tomada de consciência, né? É esse conhecimento que Joana nos convida o tempo todo. É essa tomada de consciência. Quem eu sou. E somente se fará quando o eu superior, eu sou, seja identificado e decodificada a expressão do imortal. Quando eu me reconheço como ser imortal, lembra o homenzinho que estava lá sentado num monte de coisa e diz, e agora? E é só isso? Não, sou muito mais que isso. Homenzinho esse, amigo. Ah, você não estava? O homenzinho que eu botei lá na frente. Cadê? Ai, Nelson, você não lembra do homenzinho? Ah, mas é literalmente um homenzinho. homenzinho. Ah, tá. É literalmente um homenzinho sentado. Não, pensei que fosse uma coisa meio... A Deus sentado no trono? Ó, criatura. Vamos embora. O tempo está fugindo. Eu pensei numa instância, assim, num euzinho, não sei. Não, é um eu literalmente, uma imagenzinha ali, tá? material ali sentado, Tá, questionando quem eu entendi. sou. Entendeu? Então, quando a gente se reconhece um ser imortal, aí sim começa a nossa trajetória. Aí sim começa a nossa vontade, o nosso esforço de ir mais adiante, de ir buscando essa perfeição, essa plenitude. Se for um espírito apegado à matéria. Não vai ter essa consciência. Mas lembra que a gente viu que é só para quem está determinado a se livrar dos fantasmas e dos apelos sociais. Não é para qualquer um. Tem muitos que vão entrar e vão sair dessa encarnação querendo ganhar muito dinheiro e juntar um monte de carros, apartamentos, viagens, matéria. Não sabe nem o que vai fazer com aquilo, porque não vai dar tempo nem de usufruir. Mas quer ter. E quem busca, né, que quem compreende que que somos um ser espiritual, vida eterna, nós vamos buscar ser. Porque o ter, a gente deixa para trás. É aquela alfândega que a gente chega, né, na espiritualidade cheia de mala, isso não, pode passar. Pronto. Agora, tem uma coisa interessante que a Joana fala, não aqui, mas em outro livro, que ela diz assim, você não precisa ter a consciência da espiritualidade. Você não precisa ter a consciência da reencarnação para ter essa coisa da busca do eu profundo, do self. Ela lembra, os filósofos clássicos, por exemplo, buscavam isso não pelo aspecto religioso, não pelo aspecto espiritual. Buscavam isso por apreço à verdade, por apreço ao belo. Essa era a motivação que os impulsionava para a melhoria, para a compreensão da completude, para a individuação. Isso não está no inconsciente superior? Está, independente da crença. Mas está onde? Nas atitudes, no pensamento. Todos esses filósofos clássicos, eles encarnaram com muito conhecimento. Não é à toa que foram os grandes propulsionadores, né, da filosofia desde lá. Então, estão lá, eles acabaram de reencarnar. É claro que eles têm consciência de reencarnação. Mas por que
alguns deles, inclusive, eram materialistas. Simples. Porque eu precisava embotar esse conhecimento naquela encarnação para que as crenças daqueles movimentos todos, né, até o iluminismo aproximadamente, pudessem valorizar o aspecto científico. Porque se fosse pelo aspecto da religião, não ia ter a mesma credibilidade. Mas eles tinham alguma coisa que o movia. Não era Deus, mas era a busca da justiça, que se representa em Deus. Não era a espiritualidade ou a reencarnação, mas era a busca do belo. Entendeu? Que era a busca do aperfeiçoamento, que está em Deus. Que está em Deus. Então a gente vai guardando algumas coisas para dizer, não deixa isso aqui aflorar agora não, deixa isso quieto, que a gente precisa de uma outra coisa aqui para tomar a frente. Nós vimos, né, que a ciência foi muito importante, né, para que a gente chegasse a esse momento até de comprovação que a vida continua. Como, né, a ciência está chegando a isso. E aí a gente vê que as vontades egóicas têm que estar em consonância com as leis divinas. E enquanto não estão, a gente sofre. Mas esse é o objetivo. Ou seja, o meu eu pessoal estar em sintonia com o meu eu superior. O que Jesus dizia? Eu e o Pai somos um. Há um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas nesse sentido, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele, pessoal, estava em sintonia com o eu superior, com as leis divinas. A criatura literal dizia, eu e o Pai somos um, então Jesus era Deus. Por isso que algumas pessoas confundem, né? Identificam como sendo uma coisa só. Um combão, assim. Combão. Um combo só. Então, o que a gente chega? Que um ego equilibrado tem que estar consonante a um self consciente. Quando a gente traz aquele eu superior para a nossa consciência, no eu pessoal, vocês estão vendo como é que está tudo interligado? Quanto mais eu me aproximo dessa união, mais evoluído o ser está. Não posso dizer que eu estou, porque não estou, então o ser está. Mas a gente entende intelectualmente, a gente ainda não vive, mas a gente entende intelectualmente a coisa. Eu achei muito interessante essa comparação. Vamos lá. Olha só, Nelson, eu achei bem interessante. Vamos ver se vocês conseguem captar como eu achei que, enfim, funcionaria. Os músicos são as subpersonalidades. Ali é uma orquestra. A orquestra é a personalidade, é o todo. Os músicos são os vários eus. Tá? O maestro é o eu pessoal ou o ego. É o que comanda. Eu estou, Laura, nesse momento, com a minha personalidade XYZ, estou no comando. Eu sou o maestro, ok? E o compositor daquela sinfonia linda, maravilhosa, é o self, é o eu divino. À medida que os músicos vão se aprimorando, a partitura vai sendo expressa de acordo com o que o compositor, o self, o eu divino, deseja. Cada músico pode se desenvolver para atingir o máximo do que o compositor idealizou. Quanto mais o ego sintoniza-se com o self, olha lá, o maestro se sintoniza com o compositor, tá? Cadê? Mais próximo ele se encontra dele. A unidade ocorre quando o ego e o self forem um só. Quando conseguir espelhar a verdadeira essência, alcançou a iluminação. O ego equilibrado ante o self consciente. E aí, na verdade, não tem mais essas instâncias, né? É uma coisa só.
A orquestra é uma unidade. É uma unidade, tocando em sintonia o que o compositor idealizou. É isso. Quando vou de novo para André Luiz, né? Que eu estou hoje André Luizesco. Quando em André Luiz ele diz que chega em nosso lar e ele fica surpreso com a natureza, porque ele percebe que a natureza emana som, que a natureza emana sons perfeitos de harmonia. Olha que lindo. O que ele, na verdade, está dizendo? Que a presença de Deus, a gente já ouviu isso também, né? Se manifesta em todas as coisas. A natureza não é uma coisa fora. Você não é uma coisa fora. Tudo é uma coisa só. E Deus se manifesta em você, e se manifesta na natureza, e se manifesta no outro. Kardec diz uma coisa bem legal de a gente pensar. Quando perguntam assim para ele, os laços de família com a reencarnação são relativizados. Porque, afinal de contas, hoje eu estou teu parente, na outra encarnação eu não sou mais. E aí ele pergunta, diluir esses laços de parentesco afasta as pessoas umas das outras, porque, afinal de contas, perde essa coisa do vínculo. E ele diz, pelo contrário, aproxima. Porque o motorista do ônibus que você pegou hoje, que você nunca viu e talvez nunca mais veja, você precisa olhar para ele. Quer dizer, Kardec não falou do ônibus, aí sou eu que estou falando, né? Você precisa olhar para ele como alguém que pode ter sido, ou que pode vir a ser, como alguém importante na tua trajetória. Então, toda criatura humana, encarnada ou desencarnada, precisa ser vista como um irmão, como filho do mesmo pai. Então, é dessa unidade do somos um que a gente está falando que... Porque o que eu quero, na verdade, dizer no final? É que o que acontece no micro, essa conciliação dos eus, ela tem que acontecer no macro. E não é só entre as pessoas. É entre as pessoas, a própria natureza e a divindade. Tudo caminha para a unidade. Entende? Foi o que Jesus trouxe, né? O amor universal. O amor englobando tudo, né? Mas que tem umas bênçãos que atravessam a nossa vida, né? Que é bonito, assim, a gente fica, faz tanto sentido isso, amor universal e tal. Aí daqui a pouco vem uma bênção dessa, né? E te tira da graça. Mas né? é claro, e Claro, é para isso é que pra nós isso que estamos ela tá lá, aqui. exatamente. Depois, olha, a necessidade da culpa no próximo capítulo. Somos imperfeitos, gente. Tem que acontecer essas coisas justamente para a gente se despertar, né? Vamos lá. Joana nos traz isso e é bem interessante. Espero que dê tempo. Esse Pierre Janet era discípulo desse outro e eles estudavam as personalidades através da hipnose, tá? E eles estudavam essas subpersonalidades, né? Que elas surgiriam, olha só, propôs a existência de personalidades múltiplas ou anômalas que se encontram adormecidas nesse depósito da memória, tá? Naquele inconsciente médio, ainda estão ali, e podem assumir a corporificação quando o paciente se encontra em estado de transe natural ou provocado. Essas personalidades secundárias surgiriam com frequência conforme os estados emocionais, dando origem a transtornos de comportamento e mesmo a alucinações psicológicas de natureza psicótica e esquizoides. Vocês viram o Fragmentado, esse filme? Vejam. Eu não me lembro, eu sou ruim de ver, menina. Nossa! Se me contar a história, eu sei dizer se vocês viram, não, mas assim, de lembrar pelo nome. Ele tinha várias personalidades e ele agia como tal
independentemente, e um não lembrava do outro. Mas é transtorno psiquiátrico, né, gente? Total, total. Por quê? Não é disso que a gente está falando aqui, não. Assim, Espera aí, Joana traz isso. Joana é que traz isso para mostrar que isto existe. Existe. Na nossa personalidade. São os nossos diversos eus. É a criança ferida, é aquele frustrado, é o drogado, é o agredido, é o infeliz, é aquele que está tudo bem. Então, todos esses fazem parte da nossa personalidade, do meu eu hoje, do meu eu pessoal. Então, Joana traz isso bem colocado e ela vai mais adiante. E ela ainda diz que esses médicos, inclusive Freud, se mudou, né, para estar com eles estudando essas subpersonalidades, tá? Época de Freud. E o que acontece nessa época, né? Deixa eu mostrar aqui. Achei bem legal. Esse é o verdadeiro, tá, psicopata que inspirou o filme. Olha o que diz. Billy Milligan é o criminoso que inspirou o filme Fragmentado. Ele foi diagnosticado com 24 diferentes personalidades. Isto é ciência. Tá? Agora, o que é interessante, né? Casar com um homem desse, só Deus, hein? E quem é que casa? Pois é, já pensou a criatura casar com uma criatura dessa? Quem é que casa? É um homem, é um eterno solitário, porque ele já tem tantas companhias. Que não precisa de mais ninguém, né? Ele sozinho já se basta. Para que inimigo, né? Agora, isso deve ter influência espiritual também, né, gente? Vocês não duvidam disso, né? Vamos chegar lá. Então, Joana traz o estudo, né, que esses cientistas, esses psiquiatras, do animismo. O que é o animismo? Fenômeno, Joana chama de personificações parasitárias. Ou seja, são aquelas personalidades parasitas que estão em nós. E, ora, por outra, elas emergem, elas eclodem. Tá? Então, o que é o animismo? Porque ela faz a diferença em animismo e obsessão. Animismo é o fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem a influência de um espírito desencarnado. Ou seja, os fenômenos são produzidos por mim mesmo. Por ele mesmo. Ok? Deu para entender isso? Então, as personalidades desses psicopatas, né, são doentes mentais, realmente. Os efeitos são dele, estão nele, no perispírito dele. E aí eclode na consciência, olha a consciência atual. Ok? Na imensa área do ego surgem as fragmentações das subpersonalidades. Por isso que a gente precisa ter um ego fortalecido para não permitir que essas subpersonalidades tomem conta da minha personalidade atual. Lembra que muitas vezes elas se sobrepõem ao ego? Joana falou isso logo no início desse capítulo. Tá? Manifestações egóicas, doentias, como orgulho, ciúme, a inveja, ressentimento, o ódio, a calúnia e muitos outros, cegam o ego. Isso tudo eu tenho, ou seja, meu ego fica cego, não enxerga e a outra personalidade toma conta. Então, por isso que o autoconhecimento e o autodescobrimento que Joana traz, essa união dos eus fortifica.
E às vezes, Laura, toma conta por uma fração de momento, sabe? Sabe aquela coisa que você chega e fala e tudo, daqui a pouco você, assim, imediatamente, meu Deus, como é que eu falei isso? Sabe? E aí aquela Nossa, coisa... desculpe, foi sem querer, eu não queria dizer isso. Por isso, Freud falava, presta atenção no ato falho, presta atenção no xiste, presta atenção naquilo que vem quando você deixa escapar. Porque não estava ali. Não, que não foi o que eu queria dizer. Vamos prestar atenção nisso, né? Ele saiu como reação a alguma coisa. Nunca se esqueçam daquele nosso cérebro inconsciente, consciente, quando sai, pega, decodifica, entende, compreende e devolve, porque é seu, é meu, ok? E aí o obsessor. Devo acreditar em tudo que a intuição me diz? Então, Joana traz que existem também as personalidades espirituais, né, que transitam no mundo afora da matéria. Interferem, sim. Como é que é? Interferem os espíritos na nossa vida? Muito mais do que podeis imaginar, né? Eles vos dirigem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mais uma vez, o ego estruturado não deixa espírito nenhum te influenciar. Porque você sabe o que você quer. Você é dono da sua vida. Você dirige o seu carro. Você sabe para onde quer ir. Tá? Então, o tempo todo, Joana está trazendo essa busca do meu eu pessoal, tá? O eu individual. E aí Joana traz essa parte que pode, no estudo psicanalítico, isso ser só manifestação desses vários eus. E aí a gente para e pensa, realmente, a ciência naquela época, esses psiquiatras, eles nunca participaram de uma mesa mediúnica. Eles nunca participaram de, provavelmente, estudos sobre isso. Então, essa parte do obsessor, para eles, não existia. Mas a gente sabe que eles influenciam e muito as nossas vidas. Será que dá tempo? Acabou. Acho que não. Acabou. Vamos embora. Tem que fazer pressa, Mas esse é o último quadro que vai ser bem interessante para a gente fechar quem é quem nesse nosso momento de estudo. Alguém quer desabafar? Porque esse conteúdo não é leve. Não é leve, não. Vocês querem, na próxima, a gente começar? Tá? A gente termina com esse quadro e vocês fazem perguntas? Querem? Mas é um conteúdo difícil mesmo, Muito tá? Se difícil. tiver alguém dizendo assim, meu Deus, não estou entendendo Tem nada. Que confusão, esse monte de eu, gente maluca. É complexo, sim. E é importante que a gente entenda. Ninguém é de ninguém da Zíbia, não vi. É, né? Ai, não vi também, não. Também não vi. Tá agora no cinema? Como é que tá isso? Já deve ter saído. Já foi de um tempo, né? Tá. Bom, é isso. Então, não se assustem, tá, gente? Porque Joana nos ama. mas também se a gente não alcança essas reflexões, a gente fica no terra a terra, né? Aquela coisa do basicão e não, né? Não, a gente tem que ir, correr atrás. Vai lá. Vamos de pressa. Vamos de pressa, Fala, filha, gente. você quer falar? Ah, não, você só tá dando tchau pra amiga. Olha o outro achando que tá falando comigo. Ela... Aí eu já dando tchau, era pra outra ali, eu no meio do caminho, no campo visual. Então, na hora, vai embora. Vamos embora, de pressa, Presta gente. atenção. Olha só, deixa fofoca para depois. Olha lá, tudo foi uma fofoca.
Tem que falar na hora, senão ela esquece. O seu outro eu lembra depois, fica tranquilo. Isso. Vamos lá. Joana de Ângeles, mentora amiga, Mestre Jesus, equipe espiritual que se encontra como responsável por nos acompanhar neste curso, porque sim, a gente tem uma equipe espiritual que nos acompanha neste curso especificamente, trabalhadores do plano espiritual que passam aí por vocês, por nós, que orientam, que instigam raciocínio, estimulam memória, trazem à tona emoções, sensações, experiências que são revividas. Queremos agradecer a toda essa complexa estrutura de trabalhadores, além dos espíritos familiares, além do mentor espiritual, que trabalha permanentemente para que a gente possa viver melhor, se assenhorar da própria razão, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Mas o crescimento espiritual nos traz a compreensão da responsabilidade. E diante da responsabilidade, o chamamento para realizar coisas começa a também nos incomodar, porque cada um de nós que está aqui dentro assumiu o compromisso com a gente de crescimento pessoal, mas quase sempre assumiu também com a espiritualidade o compromisso de trabalho. Te pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos intua, para que a gente possa ser capaz de perceber qual é a extensão dessa nossa responsabilidade, para que a gente deixe o mínimo de coisa para o dia seguinte, que a gente seja capaz de realizar hoje aquilo que nos cabe. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo. Queridos, Fiquem bem. assinem lá a presença, por favor, senão Madre Superiora, ó, Isso aí. tá bom? Não esqueçam.